Estamos começando mais um episódio da nossa série Evolução Financeira, gente, em comemoração ao lançamento do nosso livro Evolução Financeira, pela editora Chave Mestra, o livro ao qual também tive o prazer de participar como coautor, junto com outros 31 autores especialistas em finanças. Você que está chegando agora, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Pode deixar os seus comentários e não se esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo dessa série que está incrível. E para o tema de hoje, pessoal, olha que tema importantíssimo. Gaste com consciência. Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Chave Cast. Especial Evolução Financeira. Olha, gastar é importante sim, mas gastar com consciência, gente, é incrível. Para falar sobre esse tema hoje, olha a convidada super especial que está aqui com a gente hoje. Formada em Economia pela UFRJ, pós-graduada em Engenharia Econômica pela UERJ, e com várias especializações em educação financeira. Trabalha no setor público desde 2013, atuante na área de planejamento financeiro e mentora de finanças pessoais. Atende exclusivamente a mulheres, tá bom? Acredita que para termos uma vida financeira organizada, precisamos conhecer o nosso padrão de consumo. Vamos falar hoje com Fernanda Sacramento. Olá, Fernanda. Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra fazer parte desse livro, né, com autores tão renomados, tão profissionais em suas áreas. Agradeço imensamente ao convite para estar aqui e falar um pouquinho mais da minha história. Além de tudo isso que você colocou, hoje eu sou nômade digital e eu me tornei nômade digital através da minha organização financeira, que foi a partir do momento que eu comecei a olhar para o meu dinheiro com consciência. Então, por isso que para mim esse tema faz muito sentido, é praticamente o básico para mim de como você vai organizar a sua vida se você não entende por que você gasta da forma que você gasta. Isso é muito interessante, né? Ter consciência sobre tudo que faz é realmente importante. Primeiro, eu já quero te parabenizar pelo ótimo capítulo que você escreveu, né? Que eu tive já o prazer, acho que de ler em primeira mão, tirando as pessoas que você confiou para dividir ele, com certeza. Mas já li o seu capítulo, um ótimo capítulo. Primeira pergunta que eu queria falar para você é o seguinte: por que exclusivamente para mulheres? Porque a gente se entende. Porque mulheres têm aí as suas variações hormonais ao longo do mês, a gente tem uma empatia maior e porque nós não fomos ensinadas a lidar com o nosso dinheiro. Normalmente, os nossos pais que cuidavam do dinheiro, os nossos avós, tios, e aí esposos, namorados, e a gente foi ficando, né? Eles davam dinheiro antes, né, nas gerações passadas, que as nossas vós não trabalhavam, o marido trazia o dinheiro e, você precisa de quanto? Então, a gente não aprendeu a lidar com isso. E aí, eu falei, não, peraí, eu fui morar sozinha, falei, preciso organizar o meu dinheiro, preciso entender como funciona. E aí, quando eu vi que estava funcionando para mim, fui conversar com outras amigas que também tinham algumas dificuldades. Eu falei, peraí, a gente se entende. Por mais que tenhamos histórias de vida diferentes, a gente tem coisas muito parecidas. E por isso, para mim, as mulheres são o meu foco. Ombro a ombro, né? É interessante que você fala sobre gastar com consciência, né? Como que eu posso saber se eu estou gastando com consciência e como que eu faço esse diagnóstico para me fazer esse levantamento na minha vida? Por exemplo, se eu te perguntar, Everton, quanto que você gasta com iFood, por exemplo? Quanto que você gasta com Uber? Quando você sai para comer fora, quanto você gasta mais ou menos? Você sabe me responder? Então, quando a gente começa a se perguntar essas coisas, já é uma chavinha que, opa, peraí, eu não tenho ideia. E aí, quando você começa a olhar um pouquinho mais profundamente os seus gastos, você fala, olha, engraçado. Nós mulheres, especialmente, normalmente quando a gente está de TPM, ou a gente quer comer um doce, ou a gente quer comprar alguma coisa.
relativamente assim. Em alguns meses isso acontece com maior frequência. E aí, quando você começa a perceber, se você olha a fatura do seu cartão de crédito e vê lá, comprei chocolate, em quais momentos foram esses? E foi sempre quando eu tava de TPM. Olha, agora você já entende que toda vez que você for comprar um chocolate, será que você precisa mesmo? Será que é só por causa da TPM? Será que virou um hábito? Então aí você começa a entender e a gastar com mais consciência seu dinheiro. É interessante isso aí que você faz, principalmente com as mulheres, que é o chamado sororidade, não é isso? É a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu fiquei super curioso sobre isso. Poxa, sororidade, o que é isso, né? Era novo pra mim, né? Até porque não é difundido pros homens, né? Mas assim, é o termo que mulheres ajudam mulheres, né? Então, acho muito interessante. E você fala no livro que a gente consegue até fazer um controle financeiro, mas por pouco tempo e se perde ali no tempo. Quais são as dicas hoje, Fernanda, para a gente poder manter esse controle financeiro, principalmente as mulheres aí, durante um longo tempo e que isso vire um hábito na nossa vida? Então, como eu comecei falando, né? Se você começa a perceber por que eu gasto com iFood, por que eu gasto com Uber, se você começar a pegar a sua fatura do cartão de crédito, por exemplo, e olhar ali quanto que eu gastei com Uber esse mês, quanto eu gastei com iFood, quanto eu gastei comendo fora, quanto eu gastei comprando alguma coisa, você começa a olhar ali, você começa a se entender. Inclusive, não vou falar muito sobre o exercício que eu deixei no livro, porque eu realmente acredito que a gente precisa aprender fazendo. Então, eu deixei um exercício lá muito prático e muito eficaz para você já começar a identificar o seu padrão de consumo, por que você gasta da forma que você gasta. E por isso, depois que você começa a entender, aí faz sentido você colocar tudo numa planilha ou colocar os seus gastos no papel, porque ali você vai ter um retrato da sua vida financeira e dessa forma você vai olhar, bom, hoje eu tô gastando muito, mas daqui a 3 meses, por exemplo, eu consigo economizar nesse ponto e nesse ponto. E, daqui a uns 3 meses, então, de repente, dá pra eu trocar meu celular? Ah, daqui a uns 4 meses dá pra eu fazer aquela viagem que eu gostaria? E aí você consegue ter constância em organizar a sua vida financeira. Nesse sentido, e partindo dessa linha de pensamento sua, Fernanda, então é muito importante que as mulheres tenham primeiro o autoconhecimento de tudo para depois partir para um controle, não é isso? Exatamente, assim, para mim o primordial é o autoconhecimento, especialmente porque eu aplico na minha vida. Foi a partir do momento que eu comecei a me entender, eu fui olhando, eu moro sozinha, continuo morando sozinha, porque agora eu sou nômade, não tenho mais uma casa fixa, mas, enfim. Eu comecei a ver, cara, eu gosto de cozinhar, mas cozinhar para mim demandava muito tempo, que eu tinha que ir ao mercado, tinha que fazer a comida, e eu, além de ser empregada pública, também sou empreendedora. Então, o meu tempo ficava muito escasso. Então, eu optei por comprar comida. Então, eu não gasto esse tempo fazendo. Eu optei por comprar comida. E dessa forma, eu sei que eu abri mão de algumas outras coisas. Porque, como educadora financeira, você pode me perguntar, nossa, Fernanda, mas comprar comida, comer fora, é muito mais caro do que você fazer em casa, certo? E isso é perfeito. Só que no meu caso, para mim, funciona assim. E eu só pude tomar essa decisão porque eu realmente conheço a minha organização, eu conheço o que é importante para mim. Então, o autoconhecimento para você, mulher que está aqui nos ouvindo, primeiro olha para dentro, percebe o que é importante para você. Porque para mim, por exemplo, como eu dei o exemplo, é comer fora ou pedir comida. De repente, para você não, você ama cozinhar, você vai economizar cozinhando, mas você gosta, por exemplo, de todo mês comprar um sapato. E tá tudo bem. Desde que você se entenda e entenda por que você está comprando. Isso aí, Fernanda, a gente pode comparar como aquela velha polêmica, ter uma casa ou morar de aluguel. Vai muito de quem, né? Tem pessoas que é melhor comprar e tem pessoas que é melhor morar de aluguel. Vai muito fazer a análise de cada um, aquele levantamento. Você tem atendido muitas mulheres aí por esse Brasilzão, nessa vida nômade que você tem levado, né? Você tem percebido que dívida continua sendo um grande problema da maioria das mulheres que você atende? Olha, primeiro, muitas não reconhecem que tem dívidas. Por quê? Se eu te perguntar, você tem compras parceladas no seu cartão de crédito? Se você me disser que sim,
então você tem dívidas. Então, eu acho que muito por conta de... A gente tem muitas questões, né? A mulher é mãe, ela é filha, ela tem que cuidar da casa, tem que trabalhar fora. Então, essa parte do dinheiro realmente é muito pesada pra gente. E aí, quando você pergunta, tem dívidas? Não. Então, o seu cartão, você passa coisas no cartão? Passo. Você tem compras parceladas? Tenho. Então, você tem dívida. Eu tenho dívida? Não, então, você consegue pagar tranquilamente todo mês? Consigo. Então você tem uma dívida controlada. É um ponto, mas dívida é dívida. Agora, nessas andanças, o que eu pude perceber, e acho que até por isso que uma das frases que realmente são muito importantes para mim, é que não importa o quanto você ganha, mas a forma como você gasta. Porque eu conheci muitas mulheres que são muito bem-sucedidas, que têm um poder aquisitivo alto e que estavam muito endividadas, né? Pegando empréstimos atrás de empréstimos. E outras que ganham bem menos e que viajam o tempo inteiro e que são completamente organizadas. Então, às vezes a gente falando num primeiro momento, você fala, mas né, você está falando isso porque você ganha muito bem. Não. Quando a gente entende a forma que a gente gasta, todo o dinheiro que chega pra gente, ele é bem gasto. Voltando nesse assunto da dívida, Fernanda, olhando por essa linha de raciocínio aí, há uma confusão muito grande hoje, né? As pessoas estão pensando que dívida é justamente quando você tem conta que você não consegue pagar. Uhum. E pelo que você está explicando, não tem nada a ver. Dívida é dívida, estando controlada ou não é isso? Porque quando você usa o seu cartão de crédito e parcela uma compra, você está comprando hoje, mas você só vai pagar lá na frente. Então, hoje você não tem esse dinheiro. E isso, muitas vezes eu pergunto, se você parcelou? Parcelei. Porque podia parcelar, era sem juros. Você teria o dinheiro total dessa compra hoje, quando você fez a compra? Não. Então você tem uma dívida. Agora, é diferente também, por outro lado, vou entrar em muitas questões, tá? Mas, por exemplo, se você foi comprar lá uma blusa que era R$200, você, tem desconto? Não tem desconto. Em 3 vezes sem juros? Tudo bem. Se você tem o hábito de investir e deixa esse dinheirinho investindo lá, então tudo bem. Hoje você teria aqueles R$200 e você tem um controle. Mas isso é um nível um pouquinho mais acima. O que eu quero deixar aqui realmente se você compra algum item no seu cartão de crédito, que você não tem o dinheiro desse item todo hoje e parcela, sim, você tem dívidas. Agora, o importante é que você tenha o controle do seu cartão de crédito mês a mês, e aí você passa a ter dívidas mais controladas, né? Assim, a gente ouve muitas coisas, especialmente na área da educação financeira, tem sido difundido muitas coisas sobre dívidas, sobre investimentos, que eu prefiro trazer um pouco mais para nossa realidade, né? E especialmente a gente que é mulher, que, né, começa a ouvir, não, isso não é para mim, assim, então eu começo a falar a linguagem delas. Você tem cartão de crédito? Tem muitas faturas em aberto? Tenho. Então você tem dívida. Mas se você tá controlando, tá tudo bem. Vamos começar por aí, sabe? E eu acho que essa parte da consciência é o que faz toda a diferença. Porque antes essa mulher achava que não tinha dívida nenhuma. E continuava comprando. Agora, ela já tem... Opa, peraí, eu tenho dívida. Meu Deus, eu tenho dívida. Isso não é uma coisa... A gente não foi ensinado que é legal ter dívida. Então, ela já vai começar a pensar, mesmo que inconscientemente. Antes de fazer qualquer compra, ela... peraí, mas será que eu preciso mesmo? Porque eu já tenho não sei quanto no cartão para pagar daqui uns meses. E aí, o negócio vai acontecendo. Vai começando a ter mais controle, né? E diante do que você falou, você mesmo citou, né? Ganhar muito dinheiro não é sinônimo de não ter dívida, né? Muito pelo contrário, pode ser que aumente até mais, né? Agora, se tratando de mulheres, já que você fala mais pro público feminino, a gente sabe que geralmente bolsas, sapatos são o calcanhar de Aquiles de toda mulher, né? E você fala um pouco sobre segurar o ímpeto, né? Como segurar o ímpeto nessas compras para você saber se realmente você compra ou não aquele sapato lindo, maravilhoso que você viu numa vitrine. Então, eu sou o exemplo claro disso. Desde que eu comecei a me organizar para começar a viajar mais, porque eu sempre gostei muito de viajar, eu percebi que, por exemplo, eu fazia a unha toda semana. Se eu deixasse de fazer a unha, era um dinheirinho que eu tinha. Eu tinha um sapato ou outro ali. Eu amo, inclusive, sapatos. Eu vou ao shopping. Passear no shopping é o meu maior hobby. E quando eu falo para as minhas amigas que eu vou ao shopping, vejo vitrines, né? Eu gosto disso.
mas no final do dia eu vou lá, tomo um cafezinho, me aconchego e vou embora pra casa. Eu tô super realizada. Por quê? Porque eu sei que eu não preciso daquele sapato. Eu sei que se eu comprar ele, que isso já aconteceu no passado, depois eu vou ver, olhar para o meu cartão de crédito e tá pagando aquilo, porque normalmente a gente não tem o dinheiro pro sapato ali à vista, a gente normalmente parcela. Então, essa é uma questão que eu trago para elas, assim, vai ao shopping e passeia, experimenta, vai para casa, pensa, vê se realmente você precisa desse sapato, vê se você realmente precisa dessa bolsa, né? E uma coisa que eu também falo muito é sobre o consumo sustentável, né? Quando a gente começa a olhar para o nosso planeta, para tudo que a gente está fazendo, cara, peraí, eu preciso mesmo ter todos esses sapatos, eu preciso mesmo ter todas essas bolsas. E quando eu falo que eu também sou esse exemplo prático, hoje, como nômade digital, a minha casa é uma mala e uma mochila. Então, tudo que eu tenho tá ali. Então, algumas amigas falam, cara, Fê, mas e o resto das suas coisas? O resto das minhas coisas tá aqui. Tá tudo aqui. Então, claro que aí eu volto lá pro início, quando a gente falou. Quando você tem esse autoconhecimento, sabe o que você quer, sabe quem você é, sabe o que você quer gerar ao seu redor, as coisas começam a ficar mais claras e mais fáceis, né? Obviamente, eu também vou ao shopping e olho para algumas bolsas e falo, ai, queria tanto, mas aí eu penso, bom, eu não consigo carregar, então para mim já tá mais fácil, porque eu falo que eu não consigo carregar, eu logo não compro. Mas quem não tem esse detalhe, realmente no início pode ficar um pouco mais difícil. Agora, uma coisa que eu posso aconselhar, porque foi assim que eu aprendi a passear no shopping sem comprar, sem necessidade, parei de ir com a frequência que eu ia. Porque ali eu não me colocava na tentação, porque é sempre promoção, é um monte de coisas. Agora, eu também queria fazer um adendo, porque a gente tá falando de mulheres, obviamente, mas vocês, homens, também gastam com ímpeto, né? Vocês também não pensam em muitas coisas. Por favor, nos dê um pouquinho do seu exemplo. Eu sou apaixonado por blazer. Eu gosto de blazer. Eu vejo um blazer, eu gosto de comprar. E aí, quantos blazers você não tem? Sabe? Então, assim, é maravilhoso a gente se sentir bem, mas tem coisas que, assim, se você parar, eu tenho certeza que a próxima vez que você for comprar um blazer, você vai falar, será que eu preciso mesmo desse blazer? Será que eu não tenho um parecido? Esse aqui só tá mudando um botão ou um design? Porque é isso, a gente tá acostumado também, porque o homem cuida do dinheiro e a mulher gasta. A gente cresceu com isso. E sim, a gente gasta, porque a gente tem outras, né? Somos naturezas diferentes. Mas os homens também gastam. Então, um cara que é solteiro, por exemplo, quanto que ele não gasta com balada, com cervejinha com os amigos, com futebol, com jogos de videogame? Quanto que não gasta, né? Então, esse é um mundo que eu não conheço bem, então eu não tenho muita propriedade de causa, mas você já nos deu um bom exemplo de que nem só os homens, nem só as mulheres gastam muito. A partir do momento que a gente tem consciência, as coisas começam a ficar melhores. Mas, infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem educação financeira. Então, se você está aqui nos ouvindo e você está, meu Deus, né? Se identificou com alguma coisa, fica tranquilo, você não está sozinho, porque a maioria dos brasileiros não tem educação financeira, mas é muito possível você conseguir entrar nessa e ter uma vida financeira organizada. E é por isso que a gente está aqui, ajudando isso, né? E é como você falou, os homens são um mundo diferente, mas tem um cara ali que não gasta com roupa, mas gasta com um negócio de pescar. Uhum. Eu conheço certas pessoas aí que gostam de bicicleta, que gastam muito dinheiro com bicicleta. Eu não vou entregar o Brendo falando que é ele, né? Mas todo mundo tem que parar para pensar, né? Pensando nesse sentido, Fernando, apesar de eu saber que você deixou alguns exercícios aqui, você pode dar um spoiler de algum exercício que a gente pode fazer para treinar e até mesmo saber se estamos gastando aí com essa consciência que deve ter. O exemplo clássico que eu falo pega a sua fatura do cartão de crédito e vai olhando compra a compra. Comprei uma blusa no dia tal. Por que você comprou essa blusa? Pedi um iFood no dia tal. Por que você pediu esse iFood? Só de você fazer isso, primeiro, que só de você olhar todas as suas compras e separando, por exemplo, iFood. iFood apareceu uma vez, 2 vezes. Quando você vê, gente, de 30 dias, o iFood apareceu para mim 20 vezes.
O Uber apareceu 40 vezes. Opa, peraí, que acho que eu tô gastando bastante com isso. E a partir disso, você vai começar a analisar esses gastos. E você vai falar, gente, eu, por exemplo, quando fiz a minha primeira análise, eu falei, por que que eu não sou sócia do Uber e do iFood? Porque, né? O meu dinheiro está indo todo para eles, né? Mas isso é super importante, é porque a gente não tem esse hábito. Chegou a fatura do cartão de crédito, você até dá uma conferida ali, dá uma olhada, mas você não olha a fundo o que você está fazendo, né? E um desses, assim, para mim, o mais importante disso é que eu venho aprendendo muito com as finanças comportamentais. Porque eu ouvia muitas mulheres falando, nossa, mas eu já tentei organizar minha vida com planilhas diversas vezes e nunca consegui. Por quê? Porque você não entende o seu comportamento, né? E as finanças comportamentais, elas estão aqui para nos ensinar o nosso padrão de consumo, por que que a gente compra da forma que a gente compra, como que a gente lida com o dinheiro, quem são os sabotadores do nosso cérebro, porque esses sabotadores, eles são os vilões da história, sabe? Porque a gente não tem conhecimento deles. Então, eu tô realmente me aprofundando nesse tema, porque, embora eu seja também muito comunicativa, né, assim, eu acho, embora goste também muito, né, da parte exata, é o comportamento que dita tudo, especialmente em relação ao dinheiro. Eu também concordo muito com você. Pensando já nesse sentido que você falou, dos sabotadores, do cérebro nosso, a gente sabe, e você fala isso também no seu capítulo, que o nosso cérebro gosta muito de recompensas, né? A gente trabalha, é tipo, se fosse recompensa, se eu não tiver uma recompensa, não faz sentido o que eu tô fazendo. Como que a gente lida com essa necessidade de recompensa que muitas vezes é suprida somente com a compra sem consciência, né? Essa parte do cérebro é muito interessante porque ele gosta de se sentir inteligente, né? Então, por exemplo, quando você começa a se organizar, e aí você entende que, toda vez eu vou ao shopping, gosto de tomar o meu cafezinho no final do dia. Quando você chega no dia e fala, mas será que eu preciso mesmo desse cafezinho? Você fala, precisa, tá frio, vai dar uma... Pronto, eu vou lá e compro. Meu cérebro já ficou feliz. Só pelo fato de eu ter parado e pensado, nossa, você tá cuidando mesmo do seu dinheiro. Nossa, eu dou um exemplo muito claro que eu era louca da farmácia, eu sempre entrava na farmácia e ficava horas na farmácia, sempre comprava alguma coisa em farmácia. Coisinha pouca, né? Mas em casa sempre tinha alguma coisa de farmácia. E a primeira vez que eu fui à farmácia com consciência, eu enchi a minha cestinha, obviamente, né? Quando eu cheguei no caixa, eu falei, mas engraçado, acho que isso aqui eu não preciso. Aí, isso eu não preciso. E isso aqui eu tenho. E eu comecei a devolver todos os itens. Sério, assim, quando eu vi aquela cesta vazia, que eu devolvi ela, eu saí da farmácia, mas tão feliz, assim, sabe, como se fosse desenho, eu teria saído saltitante da farmácia. Falei, Fernanda, você está entendendo que você não precisa de determinadas coisas. Mas para mim, o prazer de entrar na farmácia, de ler os rótulos, ele foi maravilhoso. Então, eu sempre aconselho as minhas clientes, né, tem gente que tem uma compulsão por compras na internet. Faça suas compras, mas deixa no carrinho. Não precisa fechar o carrinho. Depois você vai lá e esvazia seu carrinho. Porque você vai ficar feliz quando você encher o seu carrinho. Vai te dar esse prazer, né? Nossa, ai, que maravilhoso. Ai, eu gostaria de ter... Você vai ficar feliz. Só que depois, quando você for excluindo item a item, a sensação que você vai sentir, ela é maravilhosa. Porque o seu cérebro vai falar, parabéns, agora você está cuidando do seu dinheiro. Nossa, isso é importante para você. Poxa, que bom, agora você está pensando antes de comprar. Então, eu posso garantir que é uma sensação incrível. Inclusive, tem algumas pessoas que às vezes me pedem conselho a respeito de compra, eu sempre dou esse conselho. Cara, tudo que você for comprar, você vai lá, olha na loja, tudo bonitinho e vai embora. Aí no outro dia você volta pra comprar. Eu tenho certeza que 99% das vezes você não vai mais comprar. Só o fato de você deixar pro outro dia. Pode ser também uma boa estratégia? Com toda certeza, com toda certeza. E eu estou experimentando isso porque eu estou com uma personal stylist agora. E aí, para fazer alguns ajustes na imagem, eu vou ao shopping, experimento a roupa, tiro foto para ela. Se naquele momento ela conseguir me responder, Fernanda, pode comprar, eu volto lá e compro. Mas como aconteceu nas últimas semanas, ela só via à noite, porque ela tem uma agenda muito cheia.
E aí, posso? Aí no outro dia, eu avisava a vendedora, olha, eu tenho uma personal stylist, eu vou mandar as fotos pra ela, se ela concordar eu volto aqui e compro. Não foi uma nem duas, praticamente todas as vendedoras e até os vendedores, tá? Sério? Mas ficou tão lindo em você. Eu falei, mas eu sou educadora financeira. Aí fui falar sobre o livro, né? Eu escrevi sobre gastar com consciência. Isso pra mim é muito natural hoje. Então pra mim tá tudo bem. Hoje, todas as roupas que eu estou comprando, toda a reforma no guarda-roupa que eu estou fazendo é extremamente consciente e sustentável. Porque agora eu tô com pouquíssimas peças, todas que combinam entre si. Então, ali a gente já consegue multiplicar os looks. E eu me sinto super bem, porque eu falo... Aí, claro que tem várias festas que eu falo, ai, tomara que ela diga que eu posso levar, porque eu amei. É óbvio que eu penso isso, eu vou pra casa com esse sentimento. Mas no outro dia, eu volto lá, vou levar. E às vezes eu gostei, e chegou a ter peças que eu gostei, ela falou, cara, Fê, isso tá bom, mas não pro seu estilo nesse momento, acho que não vai agregar tanto. Cara, tá tudo bem, eu voltei lá, comprei o que tinha que comprar e vida que segue, assim. Então, é um treino. O que eu posso também dizer é que é um treino, é um hábito, você fazer isso com constância, sabe? Porque é isso, especialmente nós mulheres, se você deixa pra, num dia que tá de TPM, ir ao shopping... Aí, dificilmente você vai conseguir ter esse controle, vai se sentir mal, porque quando a gente tá de TPM, muita coisa é mexida aqui dentro. Então, você às vezes queria comprar, às vezes compra e depois não gosta, e fica... Aí você traz sentimentos que não fazem muito sentido depois também, sabe? Então, essa parte de gastar com consciência também me ajudou muito nesse período da TPM. Que, eu quero comer um doce, tudo bem, eu comi um doce. Se aí na outra semana dei uma engordadinha, eu já consigo me acolher. Por quê, Fernanda? Você comeu aquele doce porque você estava precisando do doce e tá tudo bem, né? Então, o gastar com consciência, ele vai além do dinheiro, sabe? Ele realmente vai te transformando por dentro, porque você começa a se acolher. E nós, mulheres, a gente foi realmente criada e ensinada, e acho que agora talvez até com o feminismo, veio uma coisa de muitas cobranças, né? A gente tá errada, a gente acorda errada, tudo que tá errado, sabe? Não, vamos lá, sabe? Você é uma mulher, você faz um monte de coisas, você é incrível. Cara, se acolhe, sabe? Gastou demais, porque eu gasto mesmo, porque eu sou compulsiva. Não, às vezes a pessoa nem é compulsiva assim, só que essa mulher cresceu ouvindo que ela era compulsiva, né? Então, essa parte do olhar para dentro faz toda a diferença. E é legal, Fernanda, o que você fala aí é como se fosse se policiar constantemente, né? E é legal porque você usou o exemplo do docinho, né? Uhum. Se a pessoa se policia constantemente, ela comeu um docinho e engordou 1 quilo, é fácil você voltar 1 quilo. Você perde 1 quilo na próxima semana, você se controla. Agora, se você esperar ganhar 13 quilos para voltar... Eu acho já vai ficar difícil. Acho que é a mesma coisa com as finanças, né? Se você der uma desviadinha ali um dia, uma semana, na outra semana você consegue corrigir, você corta um gasto, você corta outro. Beleza, vida que segue, né? Mas é o constante vigiar, né? E ficar atenta com tudo, principalmente a mulherada aí, né? Nesses períodos seus de altos e baixos de hormônios. E falando até um ponto sobre isso, eu tenho uma cliente... que a gente começou o nosso processo, e quando ela foi perceber os gastos dela, ela viu que ela comprava chocolate o tempo inteiro, todo dia ela comia chocolate, nas bolsas dela sempre tinha chocolate, chocolate era um negócio que não faltava na vida dela. E quando eu comecei a trazer isso, porque dentro da minha mentoria, eu faço com que a mulher se entenda, né? Porque eu quero dar autonomia para ela, porque depois que a gente terminar o processo, eu quero que ela continue caminhando sozinha e muito bem. E essa cliente, quando ela começou a entender que, peraí, será que eu preciso tanto desse chocolate? Começou a entender, em 4 meses que a gente teve alguns contratempos, teve que parar em um momento, nesses 4 meses... ela emagreceu 7 quilos, porque ela percebeu que não precisava do chocolate. E 7 quilos para uma mulher, depois dos 30, é muita coisa, né? E aí, a partir disso, ela realmente foi olhando para a alimentação dela, e hoje ela já emagreceu 22 quilos, tem pouco menos de 1 ano, sabe? Então, cara... o que eu costumo dizer também é, quando a gente organiza uma área da nossa vida, as outras automaticamente vão se organizando. E tem muitos exemplos
reais sobre isso. Então o dinheiro vai refletir até na saúde, né? Com certeza. Fernanda, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente nesse podcast, nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, que é essa série, né, Evolução Financeira, em comemoração ao lançamento do nosso livro. Pessoal, ó, tá aqui o capítulo da Fernanda. Leiam lá com carinho, tá? Fernanda Sacramento, muito bacana. E eu quero te agradecer mais uma vez pelo ótimo capítulo que você escreveu, pelo esse empenho que você tem feito, né? Realmente praticando a sororidade, né? E vocês, mulheradas, vamos praticar a sororidade adquirindo o livro também da Fernanda, lendo o seu capítulo. E leia até o final, porque o meu é o último, tá bom, pessoal? Então leia o livro até o final, tá bom? Fernanda, se você quiser deixar suas considerações finais, nós já passamos um pouco dos minutos, mas vamos liberar para você deixar suas considerações pra gente fechar com chave de ouro. Para mim foi um prazer estar aqui. Realmente, o livro, eu recomendo que todos vocês adquiram o livro. Pode ir lá ao meu perfil também, por favor, que é Fernanda Sacramento, com 2 L's no final. Lá você vai ter muito conteúdo gratuito, mas esse livro realmente é uma honra fazer parte, porque todos os autores que escreveram com coração, escreveram com alma, colocaram ali todos os seus conhecimentos técnicos, seus conhecimentos práticos, seus conhecimentos teóricos. Então, com certeza, esse é um livro que realmente vai contribuir positivamente para a sua evolução financeira. É isso aí, pessoal, agradecendo todo mundo, a Fernanda mais uma vez. Você que assistiu esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like, ative o sininho para você não perder nenhum episódio dessa série que está incrível e vai fazer você evoluir financeiramente. Pode deixar também os seus comentários, eles são muito bem-vindos, tá? Para fechar aqui, vou sequestrar a sua frase de impacto. Olha, pessoal, o importante não é quanto você ganha, mas a forma como você gasta. Então, gaste com consciência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Chefe Cast, especial evolução financeira.